Pessoal, bom dia, por aqui Jefferson Reis, sou neuropsicanalista clínico, pós-graduando em neuropsicologia. E o vídeo de hoje, esse aqui é o vídeo 2, é falando sobre a entrevista de Janja ao portal UOL à repórter Daniela Lima. Ou seja, são três mulheres envolvidas nessa situação que nós estamos trazendo para vocês aqui. A repórter Daniela Lima, a Janja que foi entrevistada e Juliana Zanata, mulher, deputada por Santa Catarina, que trouxe a sua opinião rebatendo as afirmações de Janja, o que tornou aí a entrevista bastante interessante, tá certo? Janja, ao ser questionada sobre os seus gastos e a fama de gastadeira, conforme Daniela Lima usou essa expressão com ela, Janja, ela diz que, na verdade, isso é uma opinião da internet que surfa na onda da misoginia. Então, é uma ação misógina ou uma declaração misógina contra ela, que se vê aí como uma primeira-dama, ou a primeira-dama que mais trabalhou no Brasil, porque o Brasil não está acostumado a ver uma primeira-dama trabalhar efetivamente como ela trabalha. Se esquecendo aí da dona Ruth Cardoso em memória, tá certo? Mas a questão aqui do vídeo não é essa. A questão ela colocou como misoginia a crítica sobre os gastos efetuados no governo Lula, que se remonta à sua pessoa. Juliana Zanata, ela sai com o seguinte argumento. Ela diz que a velocidade que se está colocando para a aprovação da PL da misoginia não está relacionado à defesa da mulher, não está relacionado a defender a mulher que sofre, a mulher que apanha, a mulher que morre, a mulher que Não. A intenção deles, segundo Juliana Zanata, é trazer uma cobertura sobre a primeira-dama, a fim de que todos que criticarem na internet os seus gastos ou suas ações que se tornam, que no ver de alguns é duvidoso, vai ser classificado como misoginia, tá certo? Que é o ódio, aversão às mulheres, tá certo? Misoginia, ódio, aversão às mulheres, misandria, ódio das mulheres contra os homens, tá certo? Então existe misoginia e existe também a misandria, tá certo? No caso dela é misoginia, foi isso que ela colocou. E a Juliana Zanata discorda. Ela diz que não é misoginia. Na verdade é uma tentativa de amparar por lei uma atitude que já vai levando, e ela mostra alguns dados, a Juliana Zanata mostra alguns dados, que eu já falei sobre isso aqui, mas eu quero trazer os elementos que elas falaram. É uma questão entre mulheres, então eu quero trazer o que elas falaram. E ela mostra um quadro que exemplifica os gastos de Janja, que já chegaram a 117 milhões de reais, tá certo? Então, repetindo para vocês, são três mulheres em uma questão. A repórter Daniela Lima, a Janja e a Juliana Zanata, que afirma que a velocidade que se vai colocando para aprovar a PL da misoginia não é preocupação com a mulher. Até porque as mesmas que estão pedindo aí a PL da misoginia foram as mesmas que votaram contra a classificação aí para estupradores, pedófilos, de certa forma, protegendo de algumas medidas que poderiam ajudar a nação e condenar essas atrocidades de maneira mais firme, tá certo? Palavras também de Juliana Zanata. Eu estou trazendo todos os elementos ditos pelas mulheres que estavam envolvidas na questão da entrevista, tá certo? Juliana Zanata falou depois, mas estão envolvidas. Então, o que acontece? É muito interessante nós vermos essa situação, porque se o que a Juliana Zanata fala se constitui como uma verdade, nós temos aí um instrumento legal de importância para a nação, de importância para as mulheres, que vai sendo utilizado para quê? Para proteger alguém que estaria abusando dos cofres públicos. Essa é a questão que Juliana Zanata coloca. É isso que ela está colocando. A pergunta dela e o questionamento dela passa por esse viés. A pergunta que Juliana Zanata faz é o seguinte: estaria Janja usando o termo misoginia a fim de dar velocidade à PL da misoginia para poder proteger os seus gastos?
Se isso é verdade, nós temos um problema gravíssimo, porque os instrumentos da lei são para proteção, para a ordem pública e jamais para poder esconder algum tipo de ato duvidoso ou ilícito. Daí, então, as dúvidas de Juliana Zanata sobre as declarações de Janja. Vamos fazer outro vídeo.